Olá, Sobeletes! Sejam muito bem-vindas ao evento Soul Beauty da Sobele. Eu me chamo Stephanie Camilo e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um assunto que todo mundo tem dúvida, principalmente quem está no começo. Eu sei que existem várias regras sobre volume russo, né? E a gente fica se perguntando qual regra eu devo seguir, qual regra é a certa. Mas você ainda não sabe, talvez, que existem dois tipos de volume. Existe o volume russo, que foi desenvolvido na Rússia, e existe o volume americano. Pois é, talvez você nunca tenha percebido isso, mas eu tenho certeza de uma coisa, que você já percebeu que existem regras totalmente diferentes. E muitas das vezes uma educadora vai mais por uma linha, a outra educadora vai mais pela outra linha e você fica meio confusa, né? Não sabe qual linha vai seguir. Só que você vai entender nesse treinamento agora qual linha você deve seguir. Tem linha que é para o atendimento ao cliente e tem linha que é somente para campeonatos e para o feed das suas redes sociais. Pois é. E você? Tá querendo saber mais qual deve usar qual, em que momento que você vai escolher, qual fio que você compra? Posso usar todas as espessuras em todas as pessoas? Eu tenho certeza que você tem várias dúvidas sobre esse assunto, não é verdade? Mas você vai resolver todas essas suas dúvidas aqui comigo nesse treinamento, no qual eu vou falar para vocês a diferença entre o volume russo e o volume americano. Pois é, vem comigo agora que eu vou passar agora os slides que eu preparei para vocês para poder explicar tudo isso melhor. E aí, qual volume que você vai escolher? O russo ou o americano? Ou você quer trabalhar com todos? Você quer ser aquela pessoa que faz tudo? Quanto mais opções, melhor, né, gente? Então, vem comigo para esse treinamento top agora para vocês. Olá! Então, meninas, vamos falar sobre o volume russo e o volume americano? Bem, essa sou eu, né? Aqui é só brevemente minha biografia, tá? Quem quiser ler com mais calma vai dar uma pausa nesse momento, mas eu vou pular essa etapa para a gente continuar a nossa aula, tá? Então vamos lá. Então, primeiro passo de tudo para a gente poder fazer esse volume é analisar o fio natural. Sem análise do fio natural, eu não consigo saber quantos fios eu vou poder colocar, qual técnica vai ser melhor, volume ou mega volume, enfim. Então, sempre analisar o fio natural vai ser super importante, tá? Então, a gente tem que saber que existem espessuras específicas na técnica de volume russo, tá? Então, no volume russo, as espessuras a gente começa com 10 milímetros, tá? 0,7 e 0,6, tá? O 0,5 também é utilizado no volume. Já para o mega volume, a gente consegue utilizar as espessuras de 0,7, 0,6, 0,5 e 0,3. Só que o seguinte, no volume russo, tá? O russo da Rússia, você vai ter de 2 a 6D. Mas já o russo americano, você pode ter até 9D, tá? E no mega volume, ambas as regras são iguais para os dois, tá? Podem ser de 6 a 22. Vai depender um pouco da espessura do fio natural e de como que ele se apresenta, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de tamanho, né? Então, um exemplo, o tamanho A é um cílio muito forte, quando ele tem naturalmente uma espessura 0,20. Isso é muito difícil, tá? Geralmente, vocês vão encontrar esse tipo de espessura em fios de descendência árabe, né? Egípcia. Aí vocês vão encontrar pessoas com essa espessura bem forte. No tamanho B, a gente tem 18. No tamanho C, a gente tem
0,15, que esse é o mais comum de espessura, tá? 12, 10. Aí a gente tem os fios mais fracos, né? Que é o de espessura 7, natural, né? Aquele fio mais fininho. E tem um muito fraco, que é a espessura 6, 5 e 4. Essa espessura natural, o fio natural, no qual eu me refiro nessa aula, nesse momento, tá? Existe um cálculo que se chama cálculo volumétrico, tá? Esse cálculo é muito denso para explicar nesse treinamento aqui para vocês, como tem pessoas de vários níveis, então eu vou pular essa etapa e vou colocar aqui uma tabelinha base. Mas o que eu quero falar para vocês? Esses fatores, eles podem mudar. Por quê? Dependendo da qualidade do fio natural. Ou seja, se o fio natural for um fio de qualidade, ele geralmente vai ter uma espessura um pouco mais fina. Então, isso possibilita a gente colocar mais quantidade. Por exemplo, na Sobelli, a gente tem o Mink. O Mink da Sobelli, ele é possível a gente colocar mais quantidade, porque ele é bem fininho. Já a Sobelli também trabalha com algumas outras marcas, como por exemplo Nagaraco, que tem, e esse fio já não tem uma espessura muito bacana, né? Ele já é mais grosso, mais denso. Então, opte sempre por fios de mais qualidade, porque aí você vai conseguir ter um trabalho leve e você vai ter também um trabalho que você vai conseguir fazer um volume mais seguro ali para sua cliente, né? Então, a gente pode olhar lá nas classificações, quanto mais espesso for o fio, né, natural, mais ele vai ter ali aquela qualidade inferior. Quanto mais levinho, mais superior. Então, vocês vão analisar, né? Vai ter ali uma média. Por isso que esse cálculo volumétrico, que é tão falado, não é uma regra. Eu não posso ter uma regra quando eu tenho num fabricante uma espessura 0,7 que apresenta uma característica e uma espessura 0,7 de um outro fabricante que vai apresentar uma outra característica, né? Então, a gente sempre vai ter que observar. A gente tem, por exemplo, os cílios da Messi, a gente tem os cílios ai meu Deus, como é que é o nome que me falhou agora? Neixa, a gente tem os fios da Neixa também. Então, esses fios vão modificar, né? Cada um vai ter sua espessura. Então, aqui nessa linha de cá, eu tenho a espessura do fio natural e equivalente a, ou seja, se eu usar a espessura 0,10 no volume, eu posso, se o fio natural for de espessura 20, eu posso usar até 4, tá? No tamanho, na espessura 10, até 4 fios para dar volume. Só que aí, o que acontece? Essa tabelinha aqui é baseada na regra russa, tá, gente? Então, o que acontece? Se na regra russa eu posso usar até 4 fios, no máximo eu vou ter o tamanho 12 de comprimento desse fio, tá? Então, eu não vou poder ultrapassar esse comprimento. Quanto mais longo o fio eu colocar, menos 10 eu vou ter que colocar nesse fio, porque aumentou o tamanho, vai aumentar o peso também, tá? Então, ali, no 0,18, se eu trabalhar com a espessura 10, eu vou poder usar 3 fios. Se eu trabalhar com a espessura 7, eu vou trabalhar com 6 fios. Se eu trabalhar na espessura 5, 13 fios. Na espessura 15 do fio natural, eu vou poder utilizar 2 fios de espessura 10 para fazer esse volume, né? Vou poder utilizar 4 da espessura 7, vou poder utilizar 7 da espessura 6, 8 da espessura 5, 14 da espessura 4, 28 da espessura 0,3. Olha, bem volumão. Mas esse 28 já é uma regra da técnica de volume americano. Por isso que dá essa confusão toda na nossa cabeça.
Porque no mega volume do fio, no caso americano, tá? A gente usa essa quantidade toda, mas no fio russo, a gente não usa essa quantidade toda de fio, tá? Eles geralmente trabalham com espessuras mais grossas e vão trabalhar com menos quantidade de fios e densidade, ou seja, eles vão trabalhar com os fãs um pouquinho mais fechados. Então, aqui continua na tabela, a gente vai observar aqui, né, a espessura do fio natural e equivalente a quantos. Mas isso aqui, gente, é uma média, tá? Isso aqui não é uma regra geral, foi feito com base no cálculo volumétrico. Mas, como eu já disse, você vai analisar primeiro o material que você está trabalhando. É um material que tem uma qualidade um pouquinho maior ou um pouquinho inferior? Você precisou comprar fios mais caros ou mais baratos? Você está trabalhando com mink, aí você tem uma possibilidade maior de colocar mais quantidade de fios. Não está trabalhando com mink, então você vai ter que reduzir ali a quantidade de fios, porque senão pode acabar pesando, tá? E aqui continuando a nossa tabelinha. Então, o que é o fã, né? A gente tem, ele funciona como um lequezinho, né? Ele vai fazendo esse formato, né? Assim, sempre nesse formato de V, e vai tendo a quantidade de fios ali nele, né? Então, a gente tem os tipos de base do fan, né? Que tem a base empilhada, como vocês veem ali, um em cima do outro. A base flor, que é essa redondinha, que geralmente é a que faz o wrap, o movimento wrap. E a gente tem a base flat, que é essa basezinha aqui. Na Rússia, elas usam muito essa base flat para pessoas que têm distanciamento de fios muito grandes, ou seja, aquela pessoa que tem menos camadas de fios e um distanciamento entre eles maiores. Então, elas fazem essa base flat, que é possível ser feita somente no chicote, tá? No dedo é muito mais difícil, porque a gente acaba apertando e a base ou ela vai ficar esse formato flor ou ela vai ficar empilhada. Então, a flat é mais fácil você conseguir fazer no chicote, tá? E como que tem que ser o fã? A base tem que ser perfeita, senão você não consegue a acoplagem perfeita. Tem que ter simetria, ou seja, a distância entre os fios iguais, tá? Direcionamento sempre para cima, controle do adesivo e constância. Essa constância é a frequência que você vai fazer esse fan, né? Todos iguais para você fazer um trabalho bem simétrico, ou seja, perfeito. Aqui nessa tabelinha vocês vão ver como que é os milímetros dos fans. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Terem uma régua em casa, pega uma folhinha de papel, determina os milímetros e você vai treinar os fãs nessas aberturas. 3 milímetros, né, até o 3D. Quando passou para o 4, você já vai ter 4 milímetros. O máximo de abertura, você vai ter 5 milímetros. Mas essa imagem que a gente está vendo aqui é do volume russo, feito na Rússia. Elas trabalham com todas essas distâncias, tudo muito calculado, muito na régua, todos os fãs apontando para cima. Já no americano, você vai notar a diferença, que os fãs são um pouquinho mais abertos, eles têm uma outra diferença, um outro formato, um outro modelo de fã. Então, esse movimento wrapping, ele é um envolvimento no fio natural. Independente da técnica que você vai fazer, tem que haver o envolvimento, porque se não houver o envolvimento, automaticamente vai diminuir a sua retenção, ou seja, a durabilidade desse fã. Então, independente se é técnica de volume, mega volume, ou a técnica de americano ou russo, você sempre tem que ter um envolvimento do fio natural com o fio da extensão, né? Sempre tem que ter essa pressão.
Então, como que é o volume russo? Bem, ele foi descoberto pela Olga. A Olga, ela que criou essa técnica de volume, né? Então, volume, ele pode ser, lá na Rússia, ele pode ser volume russo ou mega volume. Lá também trabalha com mega volume, tá? Então, por ter sido criado pelas russas, né, ele tem toda essa regra de simetria, de perfeição, né, consistência, tamanho mais longo é até o 12, e o volume russo é muito utilizado para competição. Então, se você for participar de um campeonato, você não conte participar de um campeonato e ter um cílio aprovado se você não trabalhar com todas essas simetria, toda essa constância. O Fence começou com 5, vai 5D até o final. Você tem que começar e fazer ele todo por igual, do início até o fim, tá? Então, você vai pegar lá a sua reguinha, vai colocar lá 3 milímetros, você vai fazer fenda de 3. Vai colocar 4 milímetros para fazer fenda de 4. E você vai treinando essa simetria. Isso, gente, se você quer participar de campeonato, tá? A gente sabe que no dia a dia a gente provavelmente não vai fazer essa técnica russa, porque ela demanda muito mais tempo, muito mais exigência, e a gente sabe que a nossa cliente, ela quer passar quanto menos tempo e mais volumoso o cílio dela, é isso que ela quer, né? Então, a gente nunca vai conseguir trabalhar extremamente o volume russo num trabalho comercial, tá? Então, não fique aí, nossa, meu Deus, eu não consigo fazer um cílio tão perfeito, eu não consigo fazer trabalho de camada, eu não consigo fazer isso. Não, se perdoe, porque esse tipo de trabalho é um trabalho muito focado em campeonato. Dificilmente sua cliente vai falar para você: ei, eu quero meu fan assim, na régua, alinhado no top line perfeito. Então, você não vai ver isso. Então, é uma técnica tradicional quando 3 ou mais fios são aplicados nos cílios naturais, né? Eles têm apenas de 1 a 2 milímetros a mais que os cílios naturais. Esse é o certo, tá? E o método consiste em ter uma linha de cílios densa cuja forma se curva em linha reta, ou seja, né, aquele desenho do topo perfeito. Preenchimento ou manutenção não são possíveis no método de volume russo. Gente, na Rússia, elas não fazem manutenção, né? Elas fazem técnicas de retenção muito perfeitas para que esses fãs durem bastante tempo, né? Até por conta da alimentação, do tipo de características das russas, elas não têm um crescimento muito acelerado de pelos, né, de fios. Então, acaba que elas vão ter esse período aí de poder fazer a aplicação toda vez que vai, né? Não é trabalhado de maneira igual a gente trabalha aqui no Brasil, fazendo de manutenção em manutenção. Como que é feito esse volume russo, tá? Olha, você pode ver que aí ele é feito em camadas, ou seja, você vai ter a aplicação diminuindo o tamanho. A camada de baixo, você vai ter o tamanho mais longo, e ao subir as camadas, você vai diminuindo o tamanho. E isso é o que vai criar o efeito perfeito do topo, tá? Por isso que o volume russo, ele demanda tempo. Ele é um cílio para você ter no portfólio, é um cílio para você fazer campeonato. Toda essa perfeição, para você conseguir no tempo hábil de 2 horas de um atendimento, 1h30, dependendo de como você trabalha, você não vai conseguir trabalhando com volume russo, porque você vai demandar aí umas 3 horas para fazer um volume russo, umas 4 horas, né? Isso é o tempo normal. Por isso que a gente fica muitas das vezes martelando assim na cabeça: meu Deus, mas eu não consigo fazer um volume perfeito com menos de 3 horas. E realmente você não vai conseguir. Por quê? Esse trabalho não é um trabalho comercial, não é um trabalho para o dia a dia, não é um trabalho para todas as clientes, nem toda cliente vai ter paciência para esse tipo de trabalho. Então, a gente tem que saber separar as coisas.
Também existe essa técnica que se chama sanduíche, que é a colocação dos fãs, né? Você, por exemplo, se você pode colocar 8 fãs em um fio, você vai fazer fãs de 4 mais fãs de 4 e vai colocar um por baixo, outro por cima. E aí você vai ter essa técnica de sanduíche, que também dá uma densidade. Porém, como eu já disse, elas não fazem manutenção, então ela vai remover tudo com o removedor e reaplicar de novo. Então, essa técnica também dá um trabalhozinho. Em cursos de mega volume, a gente aprende essa técnica, tá? Em volume não, mas mega volume a gente faz essa técnica lá na Rússia. Não sei se vocês já viram aqueles cílios bem preenchidos, bem densos. É feito dessa maneira, porque eles não aumentam a quantidade de fios por cílios. Eles fazem esse preenchimento que acaba ficando denso. O volume americano, como é que é feita essa técnica? Essa técnica nasceu nos Estados Unidos, tá? Não possui tanta regra quanto no volume russo, não tem limite de comprimento, tá? Então, assim, você vai ver lá pessoas utilizando tamanho 14, tamanho 15, e a gente sabe, né, que aqui no Brasil as clientes querem esse tamanho mesmo. A maioria quer esse tamanho. Então, elas tendem a ser maiores, né, que o cílio natural. Só que aí é que tá um porém. Quando a gente faz esse trabalho estilo americano, você não tem tanta densidade, porque quanto maior for o número dos fios, dos cílios, né, o comprimento dele, mais abertura de luz você vai ter essa passagem, e essa passagem de luz vai acabar fazendo com que você não consiga ter um cílio tão preenchido, tão denso. Por isso que muitas das vezes você se pergunta, nossa, mas eu coloquei tantos fios e por que não está preenchido? Por que não está tão cheio? Então, é por conta desse efeito. Por isso que lá nos Estados Unidos, muitas das vezes, elas fazem um efeito de mesclar. Ou seja, elas colocam tamanhos grandes e tamanhos menores. Para quê? Para ter uma densidade e, ao mesmo tempo, o comprimento, tá? Então, consiste em uma linha LED texturizada, escalonada no método americano. Seu retoque é a cada 2 a 3 semanas, ou seja, é o jeito que a gente faz aqui no Brasil, né? Então, a postura das extensões é mais longa, colocada em camada de cílios superior ou na primeira, porque é onde eles são os cílios mais fortes. Então, geralmente é analisado ali, a gente coloca nos fios que são mais fortes, né? Não nos fios fracos, esses tamanhos tão longos, tá? E os cílios mais curtos são colocados na camada inferior. O preenchimento nem todo ele é preenchido, ele pode ser preenchido de 80% a 90%, tá? No americano ele não tem esse preenchimento todo, igual no russo, tem essa necessidade de preencher tudo. Então, o comprimento é escalonado, tá? Ou seja, ele vai alternando até de acordo com o fluxo do fio natural. No mega volume são imperfeitos, ou seja, você não vai ver 100% perfeito, como é o caso do mega volume russo. Comprimentos são mais longos, em alguns cílios a manutenção pode ser feita por um longo período. Então, esse cílio americano, ele já é comercial. Então, é esse trabalho que a gente faz aqui no Brasil, porque os clientes querem fazer manutenção, querem pagar menos, querem deitarem na maca e fazer o procedimento com menos tempo. Então, por esse motivo que a gente trabalha com o volume americano aqui no Brasil, tá? É o mais conhecido. Então, o volume americano, nessa técnica, tem contrastes de comprimento e os fãs, alguns são fechados e abertos. Enfim, você não tem uma constância, uma simetria igual no fã do volume russo. Então, aqui nessa imagem, vocês conseguem ver que as camadas, elas são diferentes, tá vendo? Ó, você só faz a troca no ponto onde o número troca. Então, se você vê, ó, ela é assim, inclinada. Você vai fazendo essa troca de tamanho de acordo com essa inclinação. Você não tem tanta alteração de camada como é a alteração na do volume russo. Acaba sendo o quê?
mais fácil de trabalhar, mais prático, leva menos tempo, já que os fãs não são perfeitos. Você também acaba levando menos tempo para fazer. E aí, lá nos Estados Unidos, eles trabalham muito com essa técnica que chama WISP. O que é o WISP? Muita gente confunde o WISP com o Kim Kardashian, mas não é igual. O mapping é totalmente diferente. O WISP ele é inspirado no cílio postiço, tá? Então, ele fica com aquele efeito muito desconectado, muito diferente assim, um do outro. Tá? São tamanhos bem maiores e tamanhos bem menores, e eles ficam com esse efeito de fãs mais abertos, mais fechados, fã simétrico, fã não simétrico. Isso vai depender de como que é feito o cílio inspiração, né? Ou seja, como que é, com base em qual cílio postiço que foi feito. Então, você pode ter vários desenhos aí de mappings, pode ser o gatinho, boneca, o glam, o WISP natural, então você vai tendo várias variações. Eu trouxe para vocês esse mapping, que é um estilo WISP mesmo, americano, como que ele é feito, né? Ele mescla ali as curvaturas, tá? Então, você pode ver que nos spikes, tá? Você vai ter a curvatura mais curvada, que é para ele poder fazer bem esse efeito de ficar bem para cima. Geralmente esses spikes eles são aplicados na camada superior, ou spikes ou esses fãs mais fechados, tá? Eles ficam mais na superfície, e os fãs mais tradicionais eles ficam na camadas mais inferiores, que é onde é feito realmente o mapping, né? Então aqui, ó, nessa imagem, por exemplo, a gente pode ver que tem um mapping boneca na base, tá? E aí a gente vai fazendo a alteração dos fios na parte superior com os tamanhos maiores. Então você observa que são tamanhos bem grandes, extremamente grandes. E esse efeito é um efeito que as americanas mais adoram. Aqui no Brasil a gente ainda não trabalha com essa técnica assim muito pedida. Eu tive uma cliente ou outra que viaja muito para fora e gosta desse estilo americano e já me pediu para fazer, né? Inclusive também em artistas, né? Eu fiz essa técnica WISP porque elas acabam gostando do efeito do cílio postiço, né? Então tem que ficar bem dramático para televisão, para gravação. Então acaba que as clientes que gravam muito, as modelos, as artistas, elas gostam muito desse mapping WISP, porque fica parecendo realmente que você fez um efeito de cílio postiço. Mas aí vai uma dica. Para você fazer o mapping WISP, você tem que separar as camadas, tá? Na camada superior que você vai pôr os spikes. Se você colocar em outras camadas, não é possível fazer uma manutenção. Vai ser muito difícil você manter esse mapping. Assim como fazer o estilo híbrido. Se você não separar em camadas e escolher, né, no caso, a camada de baixo você vai colocar os fãs de volume e a camada de cima você vai colocar os fios de clássico, ou vice-versa, dependendo do efeito que a cliente queira, né? Você vai acabar tendo essa confusão na hora de fazer a manutenção e aí pode dar muita diferença, tá bom? Então, o ideal é que você faça toda essa separação para fazer tudo muito certinho no seu trabalho, tá certo? Bem, então espero que vocês tenham gostado dessa aula e para mais dúvidas podem me mandar direct, a gente está sempre aqui disponível para ajudar vocês. Um grande beijo e vamos arrebentar agora no final de ano, porque a gente precisa faturar muito. Então pensem muito bem e saibam diferenciar que cílios, volume russo, você vai trabalhar para campeonato e o estilo americano você vai trabalhar no dia a dia. Dá para juntar ali os dois e ter um equilíbrio, mas a gente precisa pensar que nossa cliente, a gente trabalha com tempo, né? Então ela tem determinado tempo para fazer o procedimento nela. Passou o tempo dela, você vai atender uma próxima cliente. Se você não trabalhar com tempo no seu estúdio,
que vai acontecer? Você vai acabar se deixar levando e você não vai ganhar dinheiro, porque uns cílios que ultrapassa de 3 horas de procedimento acaba não compensando financeiramente, né? Então, vamos pensar nisso aí com calma, com muita certeza, muita clareza na hora de vocês fazerem esse trabalho e faturarem. Você pensou que acabou, mas não acabou não. Eu vou colocar aqui de bônus para você algumas formas de fazer os fans. Sim, para você que precisa aí aprender como é que se faz esses fans tão simétricos na técnica de volume, eu quero te mostrar algumas das maneiras que eu utilizo para fazer os meus fans também, para agregar aí nessa aula que você está tendo gratuita de como identificar cada técnica, tá bom? Então vamos lá? Para essa técnica, você vai puxar um pouquinho para cima, girar para o lateral e vai puxar para cima. Se a base estiver ruim, você vai só dar um toquinho que ela se ajeita. Nessa técnica, o formato de pinça tem que ser assim, nesse ângulo de 45 ou 90. Nessa técnica, você vai tirar o fio do chicote, o mais próximo da base. Daí, você vai apertar a pontinha e afrouxar um pouquinho a pinça em cima. Então, você relaxa a mão sem soltar e embaixo você vai beliscando a base para ela ficar assim. E aí você tem a base perfeita para poder acoplar. Na técnica Bubble, você precisa pegar o fio já bem rente, um do ladinho do outro, sem deixar de montar. Você vai só deitar sobre a bolinha e na parte superior você vai abrir o feno do jeito que você precisa, tá? Para ele não se desmanchar. Se você tentar mexer pela base, ele vai acabar ficando grudado na bubble. Então o ideal é que sejam movimentos leves, só na parte superior mesmo do feno, assim como é que eu tô fazendo aqui nesse vídeo. Se você colocar a pinça mais próxima da base, o seu feno vai vir um pouco mais fechado. Se você pegar um pouco mais acima, o seu feno vai vir com a base aberta. Então sempre pegue mais próximo da base para ele não abrir. Então, meninas, vamos pegar, para saber a quantidade certa, ó, você vem por trás com a pinça semi-aberta e aí você escolhe a quantidade que você quer pegar já soltando os fios, né? Colocou no chicote, você vai rolar com a ponta da pinça, ó, como vocês estão vendo aí eu fazendo. Eu sempre utilizo a ponta para alinhar de acordo com a abertura que eu quero. Não tinha muita tira aí, mas para vocês verem que já um chicote nessa quantidade, com poucos fios removidos, já dá pra gente fazer um fan na técnica rolling, tá? E passando adesivo. Eu espero verdadeiramente ter feito parte da sua trajetória nesse momento. Desejo que com todo esse conteúdo que você consiga fazer fãs incríveis e que possa faturar muito nesse período. Espero ter agregado aí para sua vida não só o conhecimento técnico, mas também muitas energias boas e maravilhosas para que você consiga crescer e evoluir dentro da profissão. Espero você aqui, do meu lado, podendo dividir um palco, podendo dividir um treinamento e que você evolua bastante daqui para frente. Quero agradecer imensamente a Sobelli por essa oportunidade e a você por estar aqui me assistindo, dedicando o seu precioso tempo.
Muito obrigada, muito sucesso e um grande beijo.